zelo por aquele nosso irmão. Boa noite, queridos irmãos, amigos. Deus seja louvado por mais essa oportunidade de juntos nós termos esse tempo de comunhão na palavra de Deus. Vamos ajustar as nossas conexões e nos achegar para juntos ouvirmos a palavra de Deus para esta noite, nos edificando para mais uma semana na presença do nosso Senhor. Que Deus continue falando aos nossos corações. Esteja todos chegando a nós com alegria, será um prazer tê-los visitando a nossa live e participando conosco nesse culto. Mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. E então transforma o meu eu e esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Agradeço mais uma vez a conexão de todos e que Deus possa falar mais ao nosso coração neste momento, ok? Que Deus possa enriquecer a sua vida espiritual e nesse tempo juntos nessa live, ok? Bem-vindo a todos, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar ao Senhor neste momento. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, nós queremos agradecer a Ti por mais esse tempo junto como Igreja do Senhor Jesus Cristo e trazendo ao coração dos nossos muitos amigos que de longe estão nos ouvindo, também poderem se alegrar e se enriquecer com a palavra do Senhor desta noite. Muito obrigado, Senhor. Continua a falar aos nossos corações desta forma e com Tua graça, com Tua misericórdia e com Teu poder. Eu te oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar uma leitura bíblica ao coração de cada um de vocês, para a sua meditação pessoal e enriquecer a sua vida espiritual. Esse texto devocional que eu quero deixar está registrado no livro de Colossenses. Mais uma vez, Paulo está declarando aquela igreja, a igreja de Corinto, fazendo essa saudação, e ele dá
faz ações de graça, né? Pela persistência, pela perseverança, pela alegria da igreja poder estar junto. Diz assim o texto bíblico, Colossenses capítulo 1, versículos de 3 até o versículo 6. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm tido em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo, e esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Deus continue aplicando essa boa palavra em nossos corações. É apenas um texto para acrescentar mais a sua fé, fortalecer seu coração e estar pensando em algumas palavras desse texto maravilhoso, ok? Quero deixar a nossa agenda mais uma vez, se faz necessário, para que durante a semana você possa estar acompanhando bem. A nossa quarta-feira, não esqueça de entrar no WhatsApp e do grupo da igreja e ver então a mensagem que eu vou estar gravando lá, né? Estou fazendo no formato de áudio, para que você então possa ouvir onde você estiver da melhor forma possível, ok? Na sexta-feira estamos orando, mais uma vez queremos ver os irmãos envolvidos nesse tempo de oração das 23 das 20h30 às 21h, juntos em oração por muitos e vários pedidos. Aliás, podem ir formalizando seus pedidos durante a semana ou mesmo agora, tá? Para que nós estejamos orando naquele dia, ok? Não esqueçam, estamos na leitura do Novo Testamento, ok? Não esqueçam, estamos no livro de Marcos e amanhã será o capítulo 9. Você então deve estar se bem acompanhando, você que está na sequência. Então, mas se você perdeu um pouco a sequência, amanhã é capítulo 9, tá bem? Então participe, se envolva dessa leitura. Quando voltarmos, estivermos juntos, com certeza já vamos estar bem mais adiantados nas nossas leituras, amém? Que Deus então possa nos abençoar, essa é a nossa pequena agenda e as atividades vão acontecendo paulatinamente, devagar. Como eu também lembrei pela manhã, quero dizer que vamos manter ainda nossos cultos online, não vamos ter o regresso ainda à igreja, ao templo, obedecendo então as orientações das situações que estão acontecendo no mundo, no nosso contexto de mundo, ok? Então essas são as orientações, atentem bem para as agendas, qualquer informação, qualquer necessidade, liga, mande por WhatsApp, liga para nós e estaremos dando um contato para ajudar em qualquer situação. Amém? Vamos à palavra de Deus nessa noite. A mensagem que Deus tem para o nosso coração nesta noite, ela traz o tema, o servo sofredor que dá esperança. O servo sofredor que dá esperança. Eu quero basear esta palavra ao seu coração no livro de Mateus, no capítulo 12, os versículos de 15 até o versículo 21, tá? O tema, então, o servo sofredor que dá esperança. Diz assim o texto bíblico: sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer.
Porém sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz na rua. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Deus aplique a sua boa palavra em nosso coração mais uma vez nessa noite. Queridos irmãos, em tempos normais, em situações normais, hoje o nosso culto teríamos a ministração da ceia do Senhor Jesus. Eu quero falar alguma coisa rapidinho para que o seu coração não fique preocupado ou entristecido sobre, não posso estar, não estou tomando a ceia do Senhor. Como que fica. A celebração da ceia do Senhor, meus irmãos, é um memorial que nós praticamos cada mês, na verdade, cada início de mês, primeiro domingo de cada mês. Quero que os irmãos tenham no seu coração a visão da ceia como um memorial, né? E que não seja o ritual, não seja a celebração alguma coisa que vai nos tirar, vai desequilibrar o nosso sentimento da nossa relação, da nossa intimidade com Deus. Numa ceia física, o sentimento, a memória viva do Calvário é enfatizado. É enfatizado a visão do servo sofredor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que doou a sua vida para que nós, então, pudéssemos ter a nossa relação com Ele, termos, inclusive, a vida eterna, não é verdade? Essa é a grande ênfase da nossa ceia. Mas muito mais relevante, meus irmãos, do que os elementos que simbolizam, né? O pão e o vinho lá que nós tínhamos, simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos ter em mente é o sentimento com que o nosso Senhor Jesus se doou para cada um de nós. Hoje o mais importante é a memória. Hoje, no tempo, nas circunstâncias em que nós estamos vivendo, o mais importante do que os elementos propriamente dito é a memória propriamente dito do fato pela qual o Senhor Jesus se doou por nós, ok? Mesmo que isso, pão e o vinho é um símbolo, né? Representam o corpo do Senhor Jesus Cristo e o seu sangue vertido ali na cruz. Foquemos no propósito específico do nosso tema, então, que temos para esta noite ao seu coração, onde queremos pensar sobre o servo sofredor que dá a esperança. Isso está dentro de um contexto do nosso sentimento da obra da cruz do Calvário em favor das nossas vidas, não é verdade? O tema desta noite, como eu já tenho citado, nos mostra a fonte da onde emana a esperança aos nossos corações. Ela, com certeza, é clara, é real para nós. Ela emana dos céus. Ela foi materializada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e também chamado o servo sofredor, tendo em vista a sua doação, a sua entrega na sua vida para morrer em nosso favor. E o nosso texto aqui narra bem claro esta proposta do nosso Deus, enviando o seu Filho, doando o seu Filho em favor de nós. A palavra de Deus, ela traz inúmeras orientações e passagens que falam do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua entrega na cruz do Calvário para nos trazer esperança. Isaías 53, um grande e clássico texto, onde apresenta realmente o servo sofredor em todas as suas vias do Calvário, passando e vivendo toda aquela luta, né? Mateus fala-nos bastante sobre a questão da crucificação e todo o seu julgamento, né? Acredito, meus irmãos, que esperança não é um sentimento vazio, né? Não é um sentimento inócuo. Esperança não é um sentimento vazio, onde eu não sei como tê-la, mas é uma atitude de confiança,
A esperança é uma atitude de confiança, de entrega, independente de tempo, de circunstâncias, do que está acontecendo na minha vida, naquilo que eu quero, naquilo que eu almejo alcançar. A esperança, ela é real, ela é viva, ela deve acontecer em nossos corações, ela deve ser alimentada em nossos corações de forma positiva, ok? Então, por isso eu citei, que não é um sentimento inócuo, né? Vazio, sem qualquer propósito. A nossa esperança, meus irmãos, ela não está fundamentada em uma possibilidade. Não, a esperança do cristão é a esperança autêntica, né? Ela está fiada na palavra de Deus, nos planos de Deus, na própria palavra de Deus, que declara dar-nos esperança, nos orientar, nos assegurar que se dependermos, se nos entregarmos de fato a Ele, dele receberemos aquilo que anseia os nossos corações. Então, essa é o sentimento da esperança que do Senhor Jesus Cristo nós podemos ter nas nossas vidas, tá bem? Então, não é uma possibilidade, né? A esperança não está fundamentada numa possibilidade, mas num fato real, concreto, um propósito de Deus para com seus filhos, tá? Então, tenha esperança, né? Alimente-se da esperança, busque a esperança, porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, é verdade. E se Ele prometeu, Ele tem por que nos dar essa esperança, nos garantir os frutos da nossa esperança, os anseios da nossa esperança. E eu quero deixar bem evidente nessa palavra desta noite, que a grande esperança que deve alimentar os nossos corações, neste momento de pandemia, neste momento de insegurança, eu quero desafiar a ter a esperança da vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus, a nossa estada com Ele para a eternidade, para sempre e para sempre. Vida eterna aos que esperam no Senhor. E vida eterna é estar com Deus, viver as promessas, viver os planos de Deus para a nossa redenção. O Memorial da Ceia, como eu falei, é a celebração da esperança. Eu tenho convicção disto, tenho pregado, falado aos seus corações, e que é a celebração da esperança, pois na sua simbologia está a mensagem de esperança. O Senhor Jesus, Ele, ao ministrar, a Ele orientar os seus discípulos e ter aquele tempo na celebração da ceia com eles, Ele disse, olha, fazer isso até o dia em que eu volte. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele enfatiza também a mesma ideia de que devemos estar em Cristo, vivendo Cristo, a presença de Cristo, alimentando o senhorio de Cristo em nossas vidas como a esperança da sua volta, algo muito real. Então, nossas vidas, nossos corações estão desafiados a ser alimentados pela esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos aguardar com ansiedade e alimentar com força, com convicção a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A celebração da esperança, então, né? A celebração da esperança de que Jesus vai voltar, ou de que nós iremos encontrá-lo se Ele não voltar antes disso. Né? É uma mensagem oportuna, é uma mensagem essencial para esse tempo de pandemia, desta praga, né? Desse momento tão difícil que está ceifando muitas vidas. E é importantíssimo que a esperança acalente os nossos corações para prosseguirmos, para continuarmos vivendo. Esperança como obra da redenção deve alimentar o nosso coração, tá ok? O texto diz que ele anunciará, né, a justiça. A Bíblia diz que ele anunciará a justiça às nações. Que lindo é esta declaração do verso 18. E também no verso 21, ele declara, e em seu nome as nações porão a sua esperança. Queridos irmãos, que
de fato, todas as nações se voltem ao exercício da esperança de que o Senhor está no controle de todas essas coisas, né? Que na nossa caminhada, vivendo esse momento tão difícil, nós tenhamos certeza do hoje e do amanhã com esperança no Senhor Jesus Cristo, que Ele está no controle dessa situação. Sim, estamos preocupados com o fim desta pandemia, com o fim de todas as consequências que dela está advindo a todas as nações, emocionalmente, socialmente, economicamente, espiritualmente, né? Todos nós estamos preocupados com a esperança de que uma vacina seja descoberta o mais rápido possível para que venha debelar esse vírus, né? E tudo volte ao seu normal mais rápido possível, né? Nossa esperança, queridos irmãos, é real sobre isto. Mas eu quero deixar bem evidente, eu quero deixar uma palavra do apóstolo Paulo, onde ele afirma que se a nossa esperança é só para este mundo, somos os mais dignos de lástimas. Então, a palavra de Deus, ela continua enfatizando, e eu quero deixar claro ao seu coração, esperança. Esperança no meio de toda a crise e a circunstância é esperar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É ter a esperança da nossa salvação, é ter a esperança da nossa vida eterna com Jesus Cristo, é ter isto. Sobre, então, qual fundamento a sua esperança está posta? É a minha pergunta. Sobre qual fundamento a sua esperança está posta? É fundamental, é importantíssimo que estejamos conscientes disso. Muitos fatos da vida nos levam a exercer a esperança, não é verdade? Tais como de que vamos ter dias melhores, né? Todo mundo está ansioso e esperançoso disso, que vamos ter dias melhores. E é muito natural que pensamos assim. Que vamos ter a nossa liberdade novamente para ir e vir de uma forma como assim fazíamos, né? Naturalmente. E todos esses problemas serão. Nós temos esperança de que uma crise familiar vai passar. Nós temos esperança de que uma enfermidade vai passar, que uma crise financeira vai passar, que vamos conseguir aquela cura, não é verdade? Isso é muito bom, mas precisamos olhar pelo outro lado, né, de termos essa esperança. Você já percebeu que não nos preocupamos de uma forma mais enfática sobre essa questão da nossa esperança, da nossa vida eterna? De uma vida cheia, plena do poder de Deus, uma vida fiel e irrepreensível na presença de Deus? Talvez em ganhar amigos, nossos amigos para o Senhor Jesus Cristo, para o reino de Deus. Repito, a esperança não é um sentimento vazio e não está fundamentada em possibilidades, mas em fatos reais. E o maior fato real para eu exercer a minha esperança é Jesus Cristo. Quando eu me aproximo dele, quando eu me entrego confiadamente de que tudo provém dele para o meu bem. É isso que a Bíblia nos garante. A Bíblia está cheia de fundamentos que nos norteiam, que nos solidificam e deixam bem claro e autentica a nossa esperança na nossa relação com Deus. Homens do passado com certeza viveram, a palavra de Deus é poderosa em trazer para nós palavras e sentimentos, instruções, admoestações, exemplos de vida para que a nossa esperança ela seja alimentada, fortificada para tempos de lutas, tempos de crise e os anseios da nossa alma, do nosso coração. Por exemplo, eu tenho Jó no capítulo 19, no versículo 27, ele foi muito enfático, né? Na verdade,
ele disse bem claro no versículo 24, 25, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com meus próprios olhos, eu mesmo, e não outros, como anseia no meu peito o coração. E olha que declaração, que fundamentação maravilhosa de Jó, no meio a tanta crise que todos nós conhecemos. Ele tem bem claro e nos deixa bem evidente que exercer a esperança no Senhor Jesus Cristo, exercer a esperança em Deus, os resultados são positivos e autênticos. Ele nos ensina e nos desafia a dizer com autoridade e com segurança, sabe? Eu o verei. Não é quem sabe, não é a possibilidade, não, é o fato de que eu verei a Deus. Esse é o anseio do meu coração, é a esperança do meu coração e eu verei. Assim ele deixa a nós. Alimentemos, meus irmãos, dessa forma as expectativas da esperança que está em nós. E eu sei que eu e você temos esperança. Os nossos amigos, nossos vizinhos, o que eu posso estar fazendo? Como eu devo fazer? Como é possível eu transmitir essa alegria? Eu creio que há muitas formas, meus irmãos, a minha própria vida, a minha independência de Deus, a minha ousadia em declarar que o meu Redentor é vivo, de que eu vou ver Deus, de que eu estou salvo em Cristo Jesus e de que a palavra de Deus é viva, é uma realidade na minha vida. Então eu poderei ministrar na vida dos meus queridos, dos meus amigos, das pessoas que estão na minha convivência, fazer algo que, mostrar-lhe algo real da esperança viva do meu coração. Esta seria uma forma pela qual nós poderíamos deixar evidente a esperança, como o Jó, no meio de toda a sua tribulação, não teve dificuldade alguma em dizer, eu verei. Isso era convicção. Há um outro fato muito importante em Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32, onde nós temos o cântico de Simeão. Eu quero só citar brevemente este servo do Senhor, um senhor já de idade, que talvez a gente pensaria, será que qual é a esperança de alguém já nessa idade? Mas havia uma esperança no coração de Simeão, que era ver a redenção, que era ver a salvação. E ele esperava com ansiedade isso. E quando Jesus foi apresentado ao templo, ele vê Jesus com seus pais chegando e ele então louva o Senhor. Ele diz que meus olhos viram a salvação e agora eu posso morrer. Era a esperança dele, ainda que era o resultado, ele tinha a convicção de que ele aí, assim que visse a Cristo, né, ou visse a salvação propriamente dita, materializada, ele estaria pronto para a morte, ele estaria pronto para se encontrar com Deus. Essa esperança, ela que Deus está nos ensinando nessa noite, e eu quero que você cultive isso na sua vida. É exatamente isso também que Simeão viveu, tá bem? Ele tinha uma esperança. A esperança se manifestou, se materializou, apareceu diante dele e ele se descansou de que foi atendido e realizado naquilo que ele esperava. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. É o desafio da mensagem. Ele está em nossos corações, ele está por nós, ele está em qualquer momento da nossa vida para atender a nossas ansiedades do coração. E ele pode fazer, ele tem feito milagres, né? Houve uma campanha evangelística nos anos 60, talvez alguns lembram, que o tema principal era Cristo, a única esperança.
E quando essa mensagem foi proclamada naquele tempo, muitas vidas encontraram-se com Jesus, entenderam a esperança de estar, de viver, de estar seguro em Cristo Jesus. Era muito mais do que coisas estava sendo pregado. Estava sendo muito mais do que oferecendo, muito mais do que prosperidade, muito mais do que curas, mas era a esperança de estar com Jesus para a eternidade. E é isso que Deus está falando ao nosso coração neste momento, ok? Jesus é a nossa esperança, que em razão do seu nascimento, em razão da sua vida, do seu ministério, da sua morte na cruz do Calvário, fundamenta a nossa esperança. O fundamento da sua esperança está em andar com Cristo, viver com Cristo, né? Aprendendo dele dia após dia. Esta esperança será fundamentada momento a momento na sua vida. Ele diz que quem quiser me seguir é só tomar a sua cruz e vir comigo. E vir comigo. Com certeza todas as esperanças do seu coração serão autenticadas na sua vida. Portanto, ele é o servo sofredor, né? Sua vida, sua esperança só será verdadeira, querido irmão, querido amigo, só será uma verdadeira realidade se você tiver o senhorio de Cristo na tua vida. Deixar que ele domine, deixar que descansar, se entregar de fato a ele. A sua relação com Deus, a nossa relação com Jesus, né, tem uma razão muito forte para existir. É a esperança da vida eterna um dia com o Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu quero trazer a você a conclusão neste momento, desta palavra, onde nesse desafio da esperança, o Senhor tem nos trazido nesse texto o desafio de alcançarmos, né? De continuarmos e de acreditarmos de que tudo poderá ser diferente. Temos um grande desafio para viver nesse tempo, nesse presente tempo difícil. Esperança para que quem não tem, e esperança para quem tem, é ter a resposta de Jesus no seu coração. E quem vai dar essa resposta hoje somos nós, igreja. Ajudar aqueles que precisam entender os planos e propósitos de Deus com tudo isso, tá? Vamos fazer a nossa parte. Vamos colocar as nossas vidas de uma forma total na mão de Deus. Ele permitirá, Ele agirá em favor de nós e nos fará como o próprio Simeão fez, né? Ele pôs Jesus, ele tomou Jesus em seus braços. E agora, quando eu me coloco a exercer a esperança, eu me colocar nos braços dele, e com certeza ele vai me acolher. Renove a sua esperança cada dia, tá? Renovar a sua esperança, sim. Continue a acreditar, continue a depender. Renovar a esperança, não morrer, não desacreditar de que tudo pode ser diferente, tá? Renove a sua esperança em Cristo Jesus, o servo sofredor. Ele sofreu para que você tenha esperança. Ele se doou para que você tenha esperança, viva a esperança. Não vamos ficar nos prostrados, né? Não vamos ficar desesperançados, mas vamos entender como ele também teve, ele venceu, né? E assim nós vamos alcançar graça no Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar ao Senhor neste momento, quero concluir esse tempo orando, clamando ao Senhor pelas suas vidas, clamando ao Senhor por outras vidas, vários problemas que nós temos em oração, tá bem? Oremos ao Senhor com o coração. Toda a glória seja dada a Ti, Senhor, porque o Senhor um dia nos deu Jesus que é a nossa esperança.
Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro propósito nas nossas vidas, Senhor. Ainda que nessa vida tenhamos que lutar, batalhar, sonhar sobre algumas coisas. Ó Deus, que o nosso coração, no meio de toda esta circunstância de crise que estamos vivendo, nós tenhamos a esperança na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque nos revelou Jesus Cristo, nos deu o seu Filho para nos alcançar. Eu quero pedir, ó Deus, a tua bênção sobre o nosso país, em especial o processo que estamos vivendo nesta pandemia. Em nome de Jesus, ó Deus, que as orações impetradas, levadas ao teu trono de graça por esta nação nesse dia, ela chegue como um cheiro suave ao teu altar, Senhor, e vidas sejam cuidadas, protegidas. Ó Deus, que a direção da nossa nação tenha consciência do temor e tremor do Senhor, e assim possamos ver, ó Deus, a bênção dessa nação, essa nação sarada pelo poder de Deus. Quero lembrar também dos enfermos. Há muitas pessoas que estão acamadas. Ó Deus, muitas pessoas estão nos hospitais, onde estão, ó Deus, super lotados. Ó Deus, que o Senhor foi cura sobre cada uma dessas vidas e os traz de volta para o convívio dos seus lares. Ó Deus, e que o trono e o propósito do Senhor sobre cada vida seja manifesto na soberania e autoridade do Senhor. Quero clamar em especial pelo nosso querido diretor executivo da nossa convenção, o pastor Sócrates. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe sua vida na condição em que ele está, ó Deus. Que seus familiares sejam consolados pelo Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, para muitos outros irmãos que estão nessa situação da mesma forma. Eu quero pedir também, Senhor, que tu console os corações de muitos irmãos que estão lutados. Irmãos nossos, amigos que perderam seus entes queridos, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia, que o consolo do Senhor caia sobre o teu povo. Continue, ó Deus, a operar então cura sobre a vida do teu povo. Abençoa a tua igreja batista em Vila Marcondes. Cada irmão nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus sonhos. Ó Deus, abençoa a nossa unidade espiritual, ó Deus, e que haja uma viva esperança para o tempo que o Senhor está fazendo acontecer neste tempo. Deus, que sejamos igreja, ó Deus, a tempo e fora de tempo, ó Deus, e assim vivermos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Muito obrigado, então, Senhor, de todo o meu coração. Continua a abençoar ricamente nossas vidas, nossos queridos, nossos familiares, no nome de Jesus, Pai. Eu te oro agora e para todos sempre. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o teu povo, hoje na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Queridos irmãos, muito obrigado, amigos, por estar sintonizado conosco. Quero agradecer as pessoas que pela manhã se conectaram, amigos de bem longe estiveram conosco, amigos que já havia tempo não havíamos. Muito obrigado. Continue juntamente conosco e precisando de nós de uma forma ou outra, pode se aproximar nas vias das redes sociais, ok? Quero agradecer mais uma vez o Júnior, ao Lucas Ferraz, com a técnica e a mídia, como tem sido bom e agradável, né? E tenhamos todos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu os amo em Cristo Jesus e quero vê-los logo em breve. Bye, bye. Tchau, tchau. Deus abençoe, amados.